Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou com mais uma entrevista no canal. Hoje eu vou entrevistar a Alane Menezes, do projeto Comunicando o Mundo. E a Alane, gente, ela é formada em teologia e ela é bacharel em ciências atuais e estatística. E atualmente ela faz mestrado de liderança e coaching e mestrado também em teologia. Além disso, a Alane é especialista em neurocoaching, psicologia positiva, em análise comportamental e em gestão de negócios. Lani, boa tarde. Como é que você está? Boa tarde. Tudo bom, Larissa Coelho? Como é que você está? Obrigada pelo convite, obrigada por, me convidar a fazer parte desse projeto que é tão bonito, que eu admirei, que eu vi que aí você roda o mundo conversando com as pessoas e espero poder deixar aí alguma coisa aí de despertamento aí para as pessoas que acompanham o canal. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, assim, por você ter aceito o meu convite. Eu costumo dizer, quando eu olhei, né, o seu perfil, eu fiquei assim, nossa, que mulher camaleoa, né? Tem uma multidisciplinaridade muito grande. Eu tive vontade de te entrevistar por conta disso. Milane, então, para começar a nossa entrevista, eu queria que você me contasse o seguinte: como é que você entra na área de matemática, começa com a estatística, depois você vai para ciências atuais e chega nessa multidisciplinaridade atual, né? Quando que você se encontrou com a teologia. Me conta um pouquinho desse mix de carreiras, né? De informações. Bom, duas coisas. Uma que eu já me sinto assim, olhando para trás e falo, gente, como eu passei tempo, né? Então, realmente, é muito tempo aí de caminhada. Mas é muito interessante quando você fala, me conduz a pensar nessa caminhada, porque é exatamente isso. Eu comecei na área de estatística, que é a área matemática, que analisa, que coleta dados, que analisa os dados, né, que gera essa visão de resultado perante os fenômenos que acontecem ao nosso redor. Então, dentro desse contexto, eu comecei a minha vida acadêmica, vamos dizer assim. Só que eu tinha vindo de um momento de técnico de segundo grau da área de processamento de dados, onde a gente já vivia ali a questão da lógica. Então, eu estou falando, gente, ó, de muito tempo atrás. Então, as coisas ainda na área de tecnologia, você tinha ainda plataformas grandes, aí a gente tinha os gigantes, que era a IBM, o Unisys. Então, você tinha grandes empresas. Foi a época que eu entrei no mercado tecnológico. Bom, entrando na faculdade, eu busquei algo que me levasse a minha cabeça nesse contexto e escolhi a estatística. Por quê? Porque ela me levava nesse pensamento, analisar resultados, analisar dados, né? E entrei no mercado, entrei dentro da universidade. Assim que eu terminei a universidade, eu já emendei sistema de informação na PUC-Rio. Então, eu fui fazer sistema de informação, que era o posicionamento mais considerável no mercado tecnológico naquela minha época. Executei. O que me ajudou ali, Larissa? É exatamente conseguir entender uma necessidade externa, transformar isso num processo colocado dentro de um computador para gerar o resultado para o meu cliente da época, né? E dentro desse caminhar, eu comecei a trabalhar numa previdência e numa previdência complementar, e ali você trabalha exatamente cálculo atuarial. E o que é ciências atuariais? Ciências atuariais é exatamente analisar a possibilidade das incertezas. A gente calcula aquilo que pode acontecer. Então, a gente fala que trabalha muito com tábua de mortalidade. A gente, onde utiliza? Previdência social privada, seguro de vida, a parte financeira dessa instabilidade que eu não sei como pode acontecer. Então, quando eu olho para a Larissa e vejo a Larissa com super novinha, 20 e poucos aninhos, e ela tem que pegar um dinheiro e colocar em algum lugar para gerar 30 anos depois, ela retirar esse dinheiro, quem faz esse cálculo é o cálculo atuarial. Que ele pega tudo isso que a estatística te proporciona, matura junto com a parte econômica e financeira e dá os resultados. Então, eu, assim, me achei naquele momento. Trabalhava com a área de sistemas. Então, os meus sistemas tecnológicos
vinham sempre dessa combinatória. E aí eu fui me especializando. Olha, a trajetória é longa, né? Tu já viu a idade aqui. Se quiser me interromper, fica tranquila, tá? Não, Lani, pode falar, fica à vontade. Então, a gente aí já viu que a gente foi pela estatística, foi para ciências atuariais, eu trabalhava na área de sistemas, e dentro desse mundo de trabalhar de sistemas, eu também galguei programação, então fui programadora, gerando o programa, depois fui analista, aquela pessoa que conversa com o usuário final, interpreta aquilo para gerar para o programador o trabalho que ele precisa para dar o resultado para o usuário, e depois, dentro dessa área, eu fui me especializando na parte de gerência da área tecnológica. Trabalhei nessa empresa, fiz uma transferência de plataforma, que a gente diz, saímos da plataforma mainframe e viemos para a plataforma baixa, que são os microcomputadores, e nesse contexto, eu comecei a me sentir um pouco mais vazia. Por quê? A sensação que eu tinha feito tudo que eu precisava fazer dentro deste segmento, dentro desse mercado. E aí eu comecei a querer sentar do outro lado da cadeira, deixar de ser aquela que entrevista o usuário final e passar a ser exatamente esse usuário. E esse usuário já seria o usuário do patamar gerencial. Então, o que eu fui buscar? Conhecimento de gerência. E aí eu fui fazer o MBI da época, não era o MBA, porque era o Master Business Information, que era da UFRJ, NCE, que era a visão de gerenciar uma área tecnológica com os conceitos de gerente. E aí eu fiz todo esse trabalho. Bom, atuando dentro da empresa, também desenvolvi diversos processos, e a minha empresa tomou a decisão de ter a certificação de processos. E aí, o que eu fui buscar? Eu fui buscar qualidade total. E aí eu fiz o MBA de qualidade total. Nesse inteirinho, eu trabalhei com a área de auditoria de processos, que era você olhar o processo, trabalhar esse processo da melhor forma possível, entre padronização, transparência desse processo e continuidade do processo. Larissa, o que foi muito importante naquele momento para mim? A gente vivia um turbulhão de conhecimentos. Eu não sei se você, jovem sendo assim, pegou um momento onde a gente herdou de fora, ou melhor, a gente importou o conceito da reengenharia. A área de tecnologia usou muito esse conceito. E o que era esse conceito de reengenharia? Era pegar a tecnologia, colocar numa área e demitir todo mundo. E isso era uma coisa que me impactava, porque eu falava o seguinte, a tecnologia, ela tinha que entrar dentro das empresas para favorecer o usuário e não demitir pessoas. Só que a velocidade do mercado conduzia nesse sentido. Quando eu fui fazer a qualidade total, eu comecei a atuar muito na qualidade das pessoas, os processos, relacionamento de processo dentro da empresa, porém, as pessoas que se envolviam com aquele processo também. E isso foi me encantando. E aí eu fui fazendo o trabalho, fui me especializando na área de planejamento estratégico, aonde eu trazia a visão futura que a empresa queria para dentro da organização, trabalhava esse contexto, preparava a equipe para entender para onde a empresa queria. A gente estaria falando ali de missão, de visão, de qualificação pessoal, e aí isso foi me despertando cada vez mais conhecimento. Bom, nessa minha trajetória, tomei a decisão de abrir uma empresa de consultoria. Saí da minha empresa, abri a empresa de consultoria, e com cara e coragem, sentindo todas as dores iniciais, fui para o mercado ser consultora empresarial, trazendo toda essa bagagem para dentro das empresas que me contratavam. Junto com isso, eu busquei o quê? Eu falei, bom, eu sou acostumada a trabalhar numa empresa enorme. As empresas que me chamavam eram empresas menores. E aí, é claro, a gente está falando, não era uma grande consultoria, era uma consultoria menor, então eu era muito mais acessível a essas organizações. E aí eu fui e me candidatei e fui aprovada a ser consultora do Sebrae Rio.
E durante 3 a 4 anos, eu fui consultora do Sebrae Rio. O que me ajudou? Me deu, assim, um up na minha vida, porque eu aprendi a pegar todas aquelas técnicas que a gente usava em grandes empresas e aplicar simplesmente dentro de pequenas empresas. Então, a minha capacidade, que a estatística me deu de análise, que as ciências atuariais me desenvolveu mais ainda na visão de risco, de incerteza, foi me aprimorando para que eu pudesse pegar todas as técnicas que existiam, colocadas em grandes empresas, e moldar ela e colocar em pequenas empresas. E dentro desse processo, eu desenvolvi vários processos de consultoria, atuei junto com o Sebrae. Num determinado momento, eu me desliguei do Sebrae e continuei sozinha fazendo o meu trabalho. Bom, o que me faltava mais dentro desse conceito? A visão do outro. Por quê? Eu já tinha passeado nos processos, eu já tinha a importância do pessoal, eu já me incomodava em saber que era necessário treinar pessoas para que o resultado final fosse atendido e não apenas trocar seres humanos, e sim adaptá-los, trabalhar, melhorar eles nesse processo. Eu fui e comecei a trabalhar sistemas que eram relacionados aos comportamentos. Então, eu fui fazer o coach, que era um processo, naquela época ainda muito caro, e até hoje os bons processos, os bons cursos são muito caros, e dali eu fui primeiro conhecer quem era a Alane como profissional, como pessoa, e nessa busca eu vi que isso era uma necessidade para todos. E junto com isso, quando eu comecei a trabalhar o coach nessa busca de quem era eu mesmo, eu precisava de ferramentas que me garantissem esse conhecimento. Eu vinha de uma área técnica, eu vinha de uma área que não tinha base comportamental. Aí eu fui fazer os cursos comportamentais, fui fazer análise comportamental, fui fazer neurociência para a aplicação dos processos de coach, fui fazer psicologia positiva. E aí, gente, parâmetro. Parêntese, desculpa. Quando a gente fala de coaching, a gente fala de ferramentas que podem nos ajudar a acelerar processos. Aquilo que eu quero, eu preciso ter um objetivo. Nesse objetivo, eu avanço quando eu consigo ter ali pessoas que aplicam ferramentas que vão me ajudar nesse processo. A psicologia positiva, muita gente ainda olha que é a psicologia do riso. Não. É você entender emoções, é você conseguir olhar e conduzir essas pessoas dentro de um segmento onde eu potencializo aquilo que é de melhor dessas pessoas. Se a gente olha o ser humano, a gente tem seis emoções. Dessas 6 emoções básicas, né, que a gente está falando aí de alegria, de tristeza, de nojo, de medo, deixa eu ver mais, de raiva e de surpresa. A única das 6 básicas que é totalmente positiva é a alegria. A surpresa, ela pode ser usada para negativo e positivo, o resto é negativo. Então, nós temos uma tendência muito negativa. Quando a gente traz a psicologia positiva, a gente gera o equilíbrio desse processo. E aí a gente está dizendo o quê? Olha, o que você tem de melhor, Larissa? Isso. Então, vamos potencializar isso aqui? Só que isso aqui não pode sair de um contexto também equilibrado. Então, fui buscar esse conhecimento. E junto com isso, a gente já falou do neuro, a gente já falou da psicologia, já falamos da análise, e aí eu fui especializando em inteligência emocional, inteligência espiritual, e aí eu fui montando todo o meu arsenal para conduzir qualquer ser humano a alcançar. E aí, nesse processo, estabeleci a liderança, dentro do conceito de liderança. Então, hoje, especificamente, eu atuo em desenvolver líderes dentro das suas organizações, líderes fora da sua organização, principalmente líderes que querem se liderar. E aí eu faço todo esse trabalho. Vou beber uma água, falei para você. Me interrompa, porque os anos de vida aqui são longos. Não, Anne, eu estou impressionada com a quantidade de experiência que você tem. Quando você estava falando, eu estava relacionando, inclusive, a minha carreira, né? Até porque a gente vai falar, já dando spoiler aqui, gente, eu vou dar um spoiler. De que a gente vai fazer, já vai começar um projeto, né, relacionando a importância do marketing pessoal
dentro com as carreiras, né? E o que você falou foi muito interessante dessa questão do coaching, de você poder escolher aprimorar as suas habilidades para, inclusive, se vender melhor, né? E quando a gente fala de se vender melhor, de vender a sua imagem pessoal, né? Seja, e até várias pessoas falam, poxa, mas o personal branding pode ser muito voltado para mundo artístico. Não. A gente tem a nossa marca pessoal. Eu estou me vendendo a partir do momento que eu monto um vídeo currículo, a partir do momento que eu estruturo meu LinkedIn, mas não com aquela fórmula de bolo, né? Com aquela receita de bolo, mas sim colocando quem eu realmente sou, quais são A as sua minhas marca preferências. pessoal. Exatamente, focando, inclusive, nas soft skills. Eu percebo muito isso no mercado, né? Até como uma pessoa que está começando, eu vejo o seguinte, que as empresas hoje em dia, elas não estão tão focadas em hard skills. Claro que é Não. importante você ter habilidades técnicas, mas as soft skills são muito importantes. Porque o que adianta você contratar um funcionário que ele é muito habilidoso, por exemplo, ele sabe muito de Excel, mas a inteligência emocional dele é baixa. Ele não sabe reagir sob pressão, entende? E isso que você está falando é super importante, por quê? Porque a gente pensa o seguinte, a área técnica, ela é treinada. Então, quando eu te contrato, que é para você fazer exatamente, eu vou te contratar para você fazer uma planilha. Gente, obviamente, tu tem que saber fazer planilha. Agora, o mais do que isso é o relacionamento com a equipe, é poder viver sob pressão, sobre a incerteza, é você, de repente, estar do lado de alguém, é falar com o cliente, isso vem exatamente dessas soft skills, que são as que são mais valorizadas e principalmente nesse momento. A gente veio desse movimento da pandemia cada vez mais deixando isso gritante, né? A gente tem aí vários estudos mostrando que os impactos que vão da pandemia, que aconteceram em dois anos, 20, né? 20, 21, e a gente ainda tem parte do 22, eles vão ser pontuados no mercado daqui mais 5 anos. A gente vai ter jovens como você, outros que estão entrando na universidade agora, que vão impactar essa pandemia que aconteceu há 2 anos, né? Que aconteceu desde 2020. Então, o que essas pessoas vão estar levando? Talvez medo, talvez desespero, talvez não sabendo equilibrar suas emoções. Então, dentro desse processo, é muito importante a gente saber quem nós somos. É o que você fala do personal brand. A Larissa, ela é a Larissa. É claro que ela vai ter um perfil, ela vai usar aquilo que, olha, você tem que ter pelo menos duas idiomas, você tem que colocar isso, aquilo, mas o perfil Larissa, ela tem que estar clara em saber quem é a Larissa, como é a Lani. Se você esbarrar com quem me conhece há 40 anos que trabalhou comigo, eles vão te dizer alguma parte da minha personalidade que não mudou e eu não quero que mude, que é a alegria. Eu sou uma pessoa que chego dentro do trabalho, bom dia, gritando, e às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, como é que você consegue ter bom dia? Tenho bom dia, porque o bom dia depende de mim, não depende do que o outro está me expondo. Só que, para isso, a gente tem que ter muito conhecimento de si mesmo, né? E todas essas ferramentas, voltando na sua pergunta inicial, que eu acho que foi assim, muito pontual, muito interessante, de toda essa minha caminhada, as coisas só foram consolidando. Então, eu não perdi nada, não que seja impossível, mas eu tive o prazer, o privilégio de tudo que eu estudei, eu fui aplicando, aprimorando. Claro que hoje eu não aplico mais estatística, mas eu continuo aplicando o que eu gerei desse conhecimento. Então, como eu tenho do processo, eu sou muito organizada. Se você chegar aqui, eu tenho pasta dentro do meu computador disso, daquilo, para tudo que eu faço. Então, é muito mais fácil, eu perco, eu ganho muito mais tempo, eu não desperdiço, porque eu arrumo do jeito que eu já tenho acesso. Então, a gente vai entendendo quais são as nossas debilidades ou as nossas necessidades, vai aprimorando e aprimorando cada vez mais aquilo que você tem de bom. Exatamente. Eu gostei muito. Só na primeira pergunta, você já esclareceu várias coisas. Já lembrei de neuromarketing. Estou sempre associando a minha profissão também, porque... Que é muito linda, né? Obrigada, Alane. Obrigada mesmo. Assim, é muito bonito, né? Você vê, inclusive, tem um Instituto Brasileiro de Neuromarketing, não sei se você conhece. Não, de marketing não, mas já ouvi falar. Sim.
que ele fala justamente da questão do coaching, né? De como você aplicar a área de psicologia ao marketing. E aí ele entra em marketing pessoal, entra em marketing sensorial, que tem tudo a ver com coaching, tem tudo a ver com psicologia. Eu sou apaixonada por marketing pessoal, marketing sensorial. E, por exemplo, quando você entra vai num ponto de venda, você tem, inclusive, nada é por acaso. Você escolhe uma paleta de cores para chamar a atenção do cliente. Tem um aroma específico pensado no seu público-alvo. E tudo isso, né, o coaching também influencia nessa questão. Por quê? Ajuda. O coaching, sim, ajuda muito, né? Porque tudo é uma questão psicológica. Se você parar para pensar, você adquire produtos muito mais com base no valor emocional do que outra coisa. Muito mais pelo seu estilo de vida. Sim, sim. E você está me lembrando um trabalho que eu fiz numa empresa muito interessante, né? Que a gente fez exatamente isso. Só que olha que engraçado, naquela época a gente não ouvia a palavra marketing sensorial. O que a gente fez foi exatamente dar a experiência para o cliente na parte toda que você poderia, não só, né, o paladar, na audição, no toque, no tato, a gente foi usando todas as suas possibilidades. Então, o cliente, ele tinha uma vivência dentro do ambiente. E a gente desenvolveu um trabalho todo nesse sentido. A loja foi toda preparada dessa forma. Então, quando você chegava, você sentia o cheiro do chocolate ou da pipoca, aquilo ia te conduzindo. Aí, quando você chegava ali, você tinha ela para poder sentir o paladar, para você tocar. Então, tudo isso é o que você está falando. Hoje existe os nomes, as técnicas. Então, na verdade, você vai tomando, né, parte de tudo que já existe e vai dando novos nomes, mas vai dando o desenvolvimento e aplicação. E é isso que eu acho que é interessante, porque assim, se você olhar e me permita falar um pouco do coach, você tem muito picareta. As pessoas fazem um cursinho de 2 horas e diz que sabem mudar o mundo dos outros. Só que é exatamente essa responsabilidade. Quando a gente faz um trabalho sério e eu vou aplicar alguma coisa, eu tenho que ter a responsabilidade de saber como aquilo vai envolver essa pessoa. Porque eu posso te dar uma ferramenta simples de pesquisa, de você falar de autoconhecimento e, de repente, você sair depressiva. Por quê? Porque quando você começar a olhar para dentro de você, você olhar para coisas que você apagou ou você escondeu. E aí, se esse picareta não fez um trabalho direito, ele vai deixar você sair com essa depressão. Por isso, às vezes, existem essas brigas, né? O psicólogo briga um pouco com o coach. E hoje, o curso que eu fiz, quando eu fiz, o que era metade pessoas da área administrativa e outra metade psicólogos. Porque hoje também o psicólogo tem muito desse conceito de também ter um pouco mais de abertura, de não só ficar ouvindo, né, e entendendo o problema que essa pessoa tem, mas ajudar ela a sair do ponto que ela está e ir para o ponto novo, que é o que o coach profissional faz. Então, quando eu trabalho, Larissa, eu não trabalho o processo individualizado. Quando eu falo de liderança, eu desenvolvo esse líder a partir de todas as ferramentas que eu tenho como possibilidade. Ferramenta de coach, ferramenta de psicologia positiva, ferramenta do neurocoach, ferramenta da programação neurolinguística, que é o PNL, ferramenta da análise comportamental. Então, aí está a palavra que você usou. Na verdade, eu passo a ter uma multipotencialidade de juntar ferramentas para gerar o resultado que o meu cliente precisa, ou a minha equipe precisa, ou para dar o treinamento que eu preciso dar, entendeu? Ai, Se gente. deixar, eu vou. Se deixar, eu vou. Não, menina, eu tô muito empolgada. Vou gostando muito. Já pensei aqui já em meu marketing. E até pensei em fazer cursos voltados também para coaching também, né, da IBC, eu acho muito importante. Foi o que você falou, assim, coaching não é algo pontual, né? Ele está em vários, atua em várias áreas, né, em vários quesitos, e é uma coisa muito mais abrangente do que as pessoas imaginam, entendeu? Não é aquela coisa de você abrir o Instagram e colocar uma mensagem, você tem que ter pensamento positivo. Não é isso, né? Foi o que você falou, é um trabalho, você destrincha toda a personalidade da pessoa e trabalha em cima dos pontos fortes dela, né?
em cima e direcionado para aquele objetivo que ela quer. Exatamente. Porque você tem momentos diferentes. Eu fiz uma trajetória da minha vida que, em determinados momentos, meus objetivos são totalmente diferentes, né? Então, hoje é diferente. Então, quando você faz e aplica, você está sempre linkado àquele objetivo. Por isso que, quando você faz um trabalho legal, você tem toda uma estrutura de falar assim, olha, o que você quer alcançar? Isso. Como é que eu posso provar que você alcançou isso? Se for algo assim, Alane, eu quero ser uma líder boa. O que significa ser uma líder boa para você? Ah, não sei. Então esquece, não vou conseguir nada contigo. A gente não materializou. Agora, quando você fala assim, eu quero ser uma líder boa, o que é uma líder boa para você, Alane? Olha, uma líder boa é quando eu consigo ter minha equipe e ela aumentar em 15% o resultado dela. Fechou. Isso aí, aí eu consigo alcançar. Ou não. E aí eu consigo mostrar para você que as ferramentas são positivas, na verdade, elas são eficientes, ou elas são ineficientes, que vai depender de mim. Então, por isso que a gente fala muito dentro do objetivo, né? E aí a gente está falando de coach porque foi a abertura, mas em todas as áreas, né? Quando você vai falar de marketing, você tem marketing, pessoas profissionais da área de marketing boas e outras ruins. Quando a gente vai falar de atuária, de estatística, de qualquer, vai ter aquele profissional que vai fazer aquilo de uma maneira muito mais superficial e aquelas pessoas que penetram mais profundo. O que eu vejo? Tudo aquilo que eu trabalhei com processo, tudo aquilo que eu usei para trabalhar com processo, sempre foi mais fácil do que tudo aquilo que eu uso para trabalhar com pessoas. A minha responsabilidade com pessoas ela é muito mais forte, muito maior. Então, às vezes, você pode estar aí do outro lado, fazendo um trabalho comigo de desenvolvimento de liderança e está com o teu coração sofrido. Se eu não tiver a capacidade de entender e perceber que esse coração está sofrido, tudo que eu fizer com você apenas é para botar dinheiro no bolso. Então, o que eu preciso é olhar para o outro, dar esse olhar de atenção, dar esse olhar de responsabilidade. E acho que a trajetória aí me ajudou a ter esse ponto. Com certeza, sempre focar no P de pessoas, que é algo mais complexo, né? Mas que hoje em dia, principalmente com a ascensão das lideranças horizontais, né, é muito mais importante a gente focar, inclusive, em P de pessoas. Né? É um assunto que está cada vez mais em pauta. Hoje em dia, a gente não vê tanto a questão da liderança vertical, aqueles líderes voltados para resultados. Não, geralmente eles estão mais voltados para a integração da equipe, da felicidade, ser feliz no trabalho. Inclusive, eu estava lendo uma reportagem a respeito do Google, né? O Google é uma referência a respeito disso, né? Das pessoas estarem felizes trabalhando, porque o ambiente de trabalho favorece isso, tem estímulos, eles têm espaços de design thinking, tem espaço para se distraírem. Por quê? Porque justamente a empresa ela quer sim resultados, mas quer resultados a partir da satisfação do funcionário. Até porque se o funcionário ficar esgotado emocionalmente, ele não vai ter um rendimento. Ele não vai gerar. Não vai render, né? E o que é muito interessante que você está falando, né? Hoje eu estou lá fazendo meu mestrado de liderança e coach e fazendo o projeto final, e o meu projeto final é exatamente de liderança, só que eu especifiquei feminina, ressonante. Por quê? Porque a gente fala o seguinte, tudo que a gente faz ressoa, é uma onda, então o que vai volta. E esse ambiente, ele acaba tendo um ambiente equilibrado, um ambiente favorável. Agora, um fato muito interessante é que, às vezes, o jovem, né, ou às vezes as pessoas procuram, eu vou procurar essa empresa que tem toda essa liberdade, só que essa pessoa não está preparada para essa liberdade. Então, quando a gente está nessa preparação de liderança, a gente também desenvolve esse olhar para saber se a Larissa ela tem a condição de viver nessa liberdade ou se a Larissa precisa ser um pouco mais restrita em algumas coisas. Por quê? Porque nós, como falamos, somos seres humanos e somos únicos. Então, não existe padrão. De repente, a Larissa ela tem esse jeito de não preciso ter gente junto comigo, basta me dar meu objetivo, estar num ambiente assim, eu sou criativa e eu me desenvolvo. Mas vai ter gente que precisa que o líder esteja mais presente. Então, o que é interessante hoje é que a gente busca cada vez mais fazer essa personalização. O líder ele precisa saber quem muito ele é, para que ele possa olhar o outro e ajudar o outro a ser melhor.
A equipe, ela é uma equipe, porém ela tem pessoas, personalidades diferentes. E a atuação dele, ele acaba sendo personalizada nessa relação, né? Então, é isso que você fala. O resultado para a empresa continua sendo importante, porém passa a ser resultado. O que eu quero? Montar essa equipe de tal forma, pegar essas pessoas de tal forma que elas estejam tão bem, que elas consigam passar e superar aquilo que eu apresento para elas. Agora, no momento em que eu não consigo fazer isso, o resultado não vai chegar a contento que se precisa. Exatamente. Enquanto você estava falando, eu estava lembrando até da dificuldade de você fazer marketing de serviços, né? Marketing de serviços é bem complicado, porque a gente tem os pilares, né? A gente tem o P de pessoas, P de physical evidence, etc. E, assim, é muito complexo, porque, querendo ou não, o produto como é que eu posso dizer? Quando você está fazendo marketing de um produto, é algo estático, né? Ele já tem a sua marca definida, é uma coisa imutável. Quando você fala de serviços, você tem pessoas envolvidas, aí entra a questão da experiência do usuário, que você até falou, no Customer Experience. Tem que pensar na experiência do usuário, se você está entregando valor, né? E aí você tem que treinar muito bem o pessoal. Ao mesmo tempo, se o pessoal estiver se sentindo desestimulado, esse treinamento não acontece. Tem as evidências físicas também, né? Que é quando você tem essa questão de estimular, né, o cliente, por exemplo, no seu ponto de venda. Então, a psicologia está em tudo mesmo, né? E por isso que eu acho muito, muito interessante a sua atuação. Agora sou eu que estou me estendendo, que eu me empolguei, porque você me fala, eu rebato. Aí eu rebato falando da minha profissão, aí já penso em case. Aí, nossa, gente, estou aqui empolgadíssima. É assim. Já quer fazer de tudo, né? Mas vamos lá. Então, Lani, qual é a sua atuação específica no momento? Sei que você já deu uma introduzida, mas explica melhor para a gente. Então, assim, para ficar claro para as pessoas que acompanham o canal, hoje eu faço especificamente o quê? Eu faço preparação de líderes. Eu faço essas preparações de líderes através de alguns desenhos. Numa visão de treinamento, mentorear. Então, às vezes, é um líder que quer ser preparado, ou outras vezes é exatamente numa visão vamos dizer assim, de acompanhar, não acompanhando ele especificamente nessa liderança, mas dando a ele o reflexo dessa liderança para ele. Então, hoje eu atuo com liderança, preparando. E aí a gente tem treinamento, os cursos, né? E faço a parte de professora. Então, hoje dou aula de pós-graduação na área de liderança, em cursos que são de liderança de alta performance, de preparação de equipe, de autoliderança. Então, eu vou fazendo esse contexto. Então, hoje eu atuo especificamente nisso, usando tudo que eu já te falei, desse background que eu gerei aí ao longo da vida. E pensando nisso, você pensa assim, que depois de toda essa vasta experiência que você tem, é possível, por exemplo, um profissional que começa numa carreira ficar eternamente nela? Você acha que dá para levar uma determinada carreira para o resto da vida? Ou é preferível mudar? Como é que fica essa situação, depois de toda essa experiência de vida que você tem? Todo esse trabalho que eu faço, a gente acaba fazendo, e eu faço também. Quando a gente fala de liderança, a gente fala de carreira, estudo, então a gente está estudando esse mercado o tempo todo. É claro que hoje os jovens eles já têm bem menos essa disponibilidade de entrar numa empresa achando que ele vai morrer nessa empresa. Por quê? Até porque ele tem um processo muito acelerativo e aquilo que está buscando, que está gerando para ele hoje o interesse, quando aquilo ali se esvazia, ele busca outro. E aí os líderes têm que estar preparados para olhar para esse jovem e preparar eles e manter eles aquecidos dentro do seu ambiente, senão eles fogem rápido. Bom, em contrapartida, se a gente olhar lá para a década de quando eu consegui, dos meus pais, eles falavam que assim, eu entrei nessa profissão, eu vou morrer nela, vou me aposentar aqui. Isso era o charme daquela época.
né? Porque a vida ela é muito mais, menos veloz do que ela é hoje. A gente hoje vive uma velocidade estupenda. Então, quando a gente olha a profissão, e aí eu volto naquele respeito ao ser humano, a gente não pode dizer que é certo e errado, porque cada um tem aquilo que gosta. Exemplo, eu tenho um amigo que tem a minha idade, ou seja, então a gente viveu aí diversos momentos do mercado, mas ele é uma pessoa que sempre disse para mim assim, eu me sinto seguro quando eu tenho a carteira assinada. É um excelente profissional, mas é dele. Só que hoje a gente vê que isso cada vez é menor, né? Então, exemplo, eu duvido que você imagine que você vai se aposentar pelo INSS. Por quê? Porque não tem essa possibilidade, no sentido que a gente hoje vive, primeiro, uma previdência falida, e segundo, que você tem uma visão muito rápida e é muito estimulada a estar em situações que estejam te preenchendo numa visão de propósito. Então, eu acredito que a gente vai ter cada vez menos pessoas ficando muitos anos no mesmo lugar. Até porque o processo ele vai se alterar, ele vai ser modificado, né? A gente sempre tem tecnologias, a inovação entrando e fazendo modificações. Em contrapartida, a gente precisa também entender que não adianta eu entrar numa empresa, passar menos de um ano e sair. Porque, olhando isso, eu não consegui me desenvolver em alguma coisa que possa me levar adiante e me estabelecer melhor. Então, esse equilíbrio de tempo vai depender muito de quem é você, aquilo que você está buscando. Por isso, hoje, Larissa, é muito importante, né? E aí o teu spoiler foi dado, as pessoas entenderem o que é carreira e qual é a carreira que vai escolher antes de começar. Porque é tempo. E aí, às vezes, você vê pessoas que chegam até o último ano da universidade, ocupando lugares, ocupando cadeiras de outras pessoas, chega lá, joga tudo fora e começa do zero em outra coisa. É errado? Não, mas ela só chegou ali fazer isso porque ela antes não pesquisou plenamente o que é uma verdade de carreira. Quer ver um outro exemplo? Essa semana eu conversei com uma menina que ela disse para mim que ela ama ser enfermeira. Nasci para ser enfermeira. Falei, pô, legal. Aí a frase seguinte dela, mas eu não vou carregar peso quando eu começar a fazer enfermagem, eu não vou carregar peso. Aí eu parei para pensar. Eu falei assim, como uma enfermeira não vai segurar peso? É claro que você não vai estar comparando essa profissão com uma de estivador, um carregador de saco. Porém, a enfermeira não ajuda o paciente a sentar na cama? A enfermeira não ajuda o paciente a ir ao banheiro? A enfermeira não ajuda a paciente, dependendo do paciente, a segurar a parte dele que deve estar debilitada? Aí você vai falar, aí você vai olhar para sim. Então, quando uma enfermeira não pega mais no paciente? Quando ela já se transformou numa chefe de enfermagem, porque aí ela está controlando a equipe, mesmo assim, numa emergência, ela vai atuar. E aí, o que eu pensei? Essa pessoa não entendeu qual é a profissão que ela quer. Ela está olhando o status da profissão, mas ela não está olhando a profissão. A gente precisa ralar, sabe? Aquele negócio assim, é necessário você, sabe, sentir tete a tete. Se eu falei para você quando eu fui mexer em tecnologia, eu fui aprender, a minha área era programação, era análise, mas eu aprendi a montar e desmontar computador. Gostei? Não, mas eu precisava para entender a dificuldade que o meu usuário tem. Quando eu falei para você agora da questão da busca por si, eu fui fazer em mim, eu fui sentir em mim, para que eu pudesse olhar para o meu cliente e saber o que ele está sentindo. Como uma profissional de enfermagem vai considerar assim, o paciente está tentando levantar, ela, não, vou chamar alguém para te ajudar? Então, falta muito, né, nos jovens a busca para entender se o teu talento está envolvido com aquela profissão que você vai trabalhar. Porque quando a gente linka essas duas coisas, nós somos felizes. Lani, você foi feliz desde o início? Fui. Eu fiz tudo, a cada fase que eu passei na minha vida, eu fui feliz enquanto eu estava fazendo. Quando eu tomei a decisão de mudar, eu mudava.
Eu tomei a decisão de trocar de emprego, eu tomei a decisão de trocar de profissão, eu tomei a decisão de abrir um emprego, uma empresa, eu tomei a decisão de trocar o perfil da minha empresa. Eu fui trocando. Por quê? Porque enquanto eu fazia feliz. E é isso que a gente precisa desenvolver nos jovens. A felicidade, ela não é aquela busca só momentânea, ela tem que olhar que tem coisas boas e ruins, são pequenas coisas, né? A felicidade não é um bloco fechado. Você não vai falar assim, eu sou feliz, a minha vida é 100% feliz da hora que eu acordo, da hora que eu durmo. Não, a gente vai ter momentos de grande felicidade, a gente vai ter momento que, cara, esse esforço é porque aquilo lá eu vou alcançar. E aí a gente vai caminhando. Então, eu hoje, não sei se eu consegui te responder, mas voltando só para fechar minha mente, para mim a grande preocupação é, olhe estude, procure conhecer, procure fazer isso, acompanhar esse canal que a gente está falando aqui, Projeto Comunicando o Mundo. Procure ouvir pessoas que trabalham naquelas profissões que você tem vontade. Não só aqueles que estão grudados em você, pai, mãe, parente, amigo. Aquele que você nunca viu na vida, para ele te dar uma outra visão sobre aquela profissão. E busque saber quem você é, qual é o seu talento, qual é a tua soft skill, que você precisa desenvolver, qual é a hard skill que você precisa ter para atuar naquela área, naquela profissão. E dentro disso, você tome a decisão. Vai ficar mais tempo ou menos tempo? Aí vai ser do tipo de pessoa que é. Mas eu vejo hoje que vai ser muito mais difícil a gente encontrar nas empresas pessoas com 20, 30, 40 anos de casa, porque elas facilmente vão trocar e vão sempre buscar empresas que alinhem seu propósito de vida. Ultimamente, né? Até porque eu estou nessa fase, né, de procura de emprego e eu tenho pelo menos esse pensamento. Eu gosto de procurar empresas que estejam alinhadas com o meu propósito. Se eu não gosto de determinado segmento, como é que eu vou fazer uma propaganda a respeito daquilo? Não vai ter a ver, não vai ter a ver comigo. Então, o meu trabalho não vai ficar bom, eu também, ao mesmo tempo, não vou ficar feliz na empresa. Então, inclusive, essa dica também que aproveita para dar para as pessoas que estão começando, né? Às vezes as pessoas estão lá no ensino médio e não sabem o que vão fazer. É justamente você procurar, não só... Eu acho que teste vocacional é assim, é muito bom. Mas é também você, por exemplo, eu quero fazer publicidade, penso em fazer publicidade, eu pelo menos foi assim, eu acho que vou fazer publicidade. Mas eu não quis ficar só no achismo, não fui só na teoria. Não fui no Google, pesquisei. O publicitário atua nas áreas de criação, atendimento. Não, eu procurei ir à agência de publicidade, procurei falar com publicitários. Eu falei, gente, como é que funciona uma agência de publicidade? Como é que é o dia a dia? Ou não só a agência de publicidade, uma empresa que contrate publicitários também. Como é que funciona o dia a dia dessa empresa? Porque você sente, né? Você tem aquela experiência acima de tudo. E quando os recrutadores me mandam feedbacks, geralmente eu me preocupo mais com o feedback de soft skills. Teve até um recrutador que falou comigo assim, Larissa, eu quero contratar você. Você tem habilidades técnicas, tá? Você tem inglês avançado, espanhol avançado, mas o que me chamou mais atenção, inclusive, foi o seu projeto. Eu falei, por que o meu projeto chamou atenção, esse projeto, né, Comunicando o Mundo? Por quê? Eu falei, ele falou, porque você tem uma coisa de improvisar, de se arriscar muito grande, é isso que a gente precisa. Porque de nada adianta uma pessoa, por exemplo, que seja muito boa, que é muito boa em espanhol, mas que é totalmente inibida, uma pessoa que não quer arriscar, que não quer conversar com pessoas diferentes, não quer conversar com pessoas de todo mundo, porque eventualmente você precisa do outro, não adianta. Por mais que você tenha um trabalho como pessoa jurídica, trabalho como freelancer, eu meu computador, em algum momento você vai ter que marcar uma reunião presencial, ou na pandemia, eu vou ter que marcar uma call com alguém. Então, esse contato com as pessoas é muito importante. É muito importante. Exato, e é por isso que eu concordo com você, muita gente erra na hora de escolher a profissão. Vou fazer, não sei nem do que se trata, vou fazer porque meu pai quer que eu faça. Porque tem várias pessoas da minha família que gostam, que cursaram essa profissão e foram felizes. Mas eles têm o perfil deles, entende? Quando meu pai é engenheiro, né? Eu sempre gostei de matemática, sempre gostei de física, era boa na escola, gostava de fazer minhas contas, gostava do meu cálculo estequiométrico, achava lindo, falava fazer minha equação aqui, meu cálculo estequiométrico,
Mas eu pensei assim, gente, eu vou querer trabalhar com isso? Não vou querer trabalhar com isso. Não é do meu perfil, porque eu sou uma pessoa mais dinâmica. Eu não gosto de ficar muito tempo em um lugar só. Então, eu fui estudar publicidade. O pessoal aqui em casa até se assustou um pouco. Falou, mas vai fazer publicidade, mas ninguém faz. Não tem ninguém. Por que você escolheu? Não, e eu fui explicando. Falei, gente, publicitário, ele não é... Aí meu avô falou, mas o publicitário é aquele que apresenta a televisão. Eu falei, não é apresentador, né? Porque até uma profissão muito nova, as pessoas não sabem o que é. Eu falei, não, publicitário, por exemplo, monta uma campanha que aparece na televisão, na Globo. E aí eu fui explicando, né? Todos esses detalhes. É uma profissão... E, por sinal, não seria nada mal você como apresentadora, porque tá nota 10. Gente, por favor, a falar nisso, né? Podem me notar aqui, se quem quiser me notar. Alô, Rede BBB. Alô, outras empresas também, as marcas. Podem me contratar como apresentadora, porque eu estou aceitando, que é a bichinha que gosta de falar. A oratória é o ponto forte. Mas foi isso que eu estava... para não perder aqui nosso raciocínio. Ai, gente. Pois é, acabei me excedendo aqui. Mas foi isso que eu quis dizer, assim, você realmente valorizar também o estágio. Muita gente falava comigo na faculdade, que saco estágio, não sei para que serve estágio, eu só comprei minhas horas. Não, o estágio é para você adquirir experiência, sim, entende? Para você trabalhar com pessoas mais maduras no mercado, manter um network, não perder o networking com essas pessoas, não perder networking com seus professores também, que é muito importante. Vários professores até hoje me ajudam, tem professores da época da graduação, professores do mestrado. Então, acho que o jovem tem que aproveitar ao máximo, sabe? Tanto lá na época do ensino médio, quanto no período da graduação. Mas vamos lá, Lani, quem é entrevistada é você, não sou eu. Estou falando. Gente, mas é maravilhoso essa troca. Que eu estou adorando que você me pareça comigo. Vamos lá. E depois, então vamos lá, né? Em relação à graduação em teologia, eu sou muito curiosa em relação a isso, né? Como essa sua graduação em teologia, ela dialoga com a sua atuação em coaching na área de liderança e gestão de negócios? Como é que você associa a questão das religiões à gestão, à liderança? Me conta um pouco sobre essa relação. Então, a gente olhando, né? Vamos lá. A teologia, ela é uma ciência que estuda religiões, dogmas, credos, né? Mas, assim, quando a gente fala de teologia, a Lani, especificamente, eu sou da teologia cristã, então eu sigo a Jesus Cristo. Quando a gente fala nesse contexto geral, quando a pergunta de dialogar é que hoje a gente também, né, não foi por isso, né, eu fui buscar esse curso, eu fui me envolver com a teologia numa busca mesmo espiritual, né, de completar minha vida espiritual. Porém, estudando sobre isso, né, e hoje eu faço mestrado também de teologia, ele mostra exatamente essa clareza que muitos dos estudos hoje já se mostram a importância da inteligência espiritual. Nós falamos da inteligência espiritual aqui. A gente deu nomes um pouquinho diferentes. Quer ver? Quando a gente fala da inteligência espiritual, que é estudado em Harvard, mostrando a necessidade, é que as pessoas hoje estão buscando empresas que associam propósito. Então, quando a gente fala de inteligência espiritual, a gente não fala de religião, a gente fala desse complemento, dessa fé, desse olhar além do que eu tenho no material. A Lani olha para Cristo, mas aí você vai ter aquele que olha para o sol, para o mar, para a natureza, para o Buda. Ele vai buscar a força dele em algum lugar. Foi provado que pessoas que são completamente zeradas dessa busca, e aí, gente, cabe colocar que, às vezes, até você crer que não crê em nada, já é um credo. Então, quando a gente fala empresarial, dentro da área de empresas, as pessoas que têm essa busca de algo maior por si, elas têm a estar mais envolvidas no seu propósito de vida. Então, para mim, não há conflito. Vamos lá. Seja qualquer teologia, né? Quando a gente falou como ciência, que estuda religião, dogma, credo,
né, a direção dela, dentro da sua razão ali social, ou mesmo dentro das suas áreas específicas, não existe nenhum no mundo, seja qual for, que ensine alguém a ser ruim. Nenhum. Então, se a gente olhar a partir disso, todas vão ensinar você a ser bom. O olhar para o outro, né? O ser bom com o outro, ser generoso com o outro, ter um respeito ao outro, faz parte da gente cumprir, de a gente poder preencher essa questão de fé dentro da gente. Então, para mim, Larissa, é muito compatível. Por quê? Porque, volto a dizer, a minha linha teológica é a cristã. Dentro dessa que eu sigo, ela é clara. Jesus Cristo foi claro dizer, ame a mim, né? E ame ao outro como a si mesmo. Isso me dá mais responsabilidade daquilo que eu vou fazer. Eu não posso ir atuar em alguma coisa, seja dar uma aula, atender um coach, atender uma mentoria, dar um treinamento, fazer um estudo de crescimento de trabalho de uma pessoa, se eu antes não estiver bem preparada, estiver bem buscando verdadeiramente me entregar para aquilo que é para ele ter maior crescimento. Eu não posso fazer aquilo nas coxas, porque já faz parte daquilo que eu tenho como credo. Eu não posso dar menos do que eu sei que eu posso dar. Eu tenho que dar sempre mais do que eu sei que eu posso. Por quê? Porque isso não me desgasta, pelo contrário, me enche. Aí a gente fala da ressonância, a gente fala do aquilo que você colhe, você colhe aquilo que você planta. Tudo isso faz parte. Alguns estudos já mostram que a gente tem aqui no cérebro chamado ponto de Deus. Eles deram esse nome. Mas eles dizem que o nosso cérebro, e aí são pesquisas que vão desde a saúde às questões empresariais, é que pessoas que creem em alguma coisa, elas conseguem gerar forças para sair de situações que são completamente destruidoras, conflitosas. E aí eles geram força na resiliência, geram força na empatia, geram forças em tudo. Vamos ver. A gente olha lá para um país vivendo em guerra, Ucrânia. Você vê pessoas que saem lá da Itália e vão lá para a Ucrânia para ajudar. Pessoas que estão dentro da Ucrânia ali, que não vão embora porque sabe que tem uma senhorinha que precisa de comer, que está sozinha, que ele fica ali. Isso é porque crê em alguma coisa. Então, isso só faz a gente se tornar pessoas melhores. Quando a gente acopla esse ser melhor dentro da nossa vida profissional, a gente explode. Aí a gente vive a essência. Para isso, eu não posso polarizar, dizer que a minha teologia cristã é melhor que a tua. Por isso estudar é importante. Quando a gente transforma essa informação num conhecimento, que a gente se aprofunda, a gente vê que, cara, eu tenho que amar independente do que você crê. Porque eu parto do princípio que o que você crê vai te transformar numa pessoa melhor. Ah, mas é diferente do que eu estou crendo. Ok. Se eu continuar sendo essa pessoa boa, daquilo que eu realmente quero ser e sou, e mostrar para você, talvez você mude de opinião. Sendo ruim, sendo polarizadora, sendo eu sou a boa e você o ruim, você nunca vai ver esse amor que eu quero dizer. Então, para mim, ele é totalmente acoplado. E é muito interessante, porque se a gente aprende sobre isso, a gente deixa de ser manipulado por algumas religiões. E eu digo exatamente isso. A teologia ela não é religião. A gente estuda como ciência os tipos das religiões. Então, quando a gente começa a entender, né, e aí eu me sinto muito feliz por ter achado a teologia cristã, por ter realmente seguido esse caminho, o meu trabalho ele passa a ter muito mais potência, porque eu tenho uma responsabilidade não só com aquela pessoa que eu atendo, mas eu tenho uma responsabilidade com Deus, de fazer o melhor que eu posso fazer. E aí, com Ele em primeiro lugar, e aí, como resultado, a pessoa que eu estou trabalhando. Então, eu acho que é muito, muito alinhado, muito alinhado. E acho que daqui para frente a gente vai ouvir muito mais essa inteligência espiritual, porque a inteligência espiritual ela faz esse equilíbrio entre a razão e a emoção. Ela equilibra isso. A gente fala do QI e do QE, né? E aí a gente diz que a inteligência espiritual ela vem a equilibrar esse processo.
E eu acho que é bem interessante quando a gente começa a olhar esse equilíbrio. Eu não posso ser só emoção, eu não posso ser só razão. Eu tenho que ser realmente equilibrada em tudo. Porque até aquilo que eu faço muito bem, se eu não tiver equilíbrio, eu me perco. Então, o equilíbrio, ele é parte principal da gente fazer as coisas, né? Então, para mim, super dialoga. Exatamente. Até porque a área de gestão e a área de teologia também tem uma mesma palavra-chave, né? Que é propósito, foi o que você falou. E se a gente for parar para pensar, as religiões estão totalmente atreladas à psicologia também. Porque foi o que você disse, a partir do momento em que eu creio em algo, é como se eu estivesse aprimorando, né? Estimulando os meus pensamentos positivos. Exatamente. Consequentemente, exatamente, e consequentemente, eu crio aquela autoestima. E quando você tem uma autoestima muito elevada, você é um líder, isso já é um ponto muito forte, porque o líder ele tem que ter uma autoestima elevada e a gente não está falando, né, daquela liderança opressora, né? Que a pessoa Eu sou o com líder e poder, você é o nada. eu sou o líder, eu sou tudo, eu sou maravilhoso, não ligo para a opinião dos outros, não quero escutar os outros, mas a gente está falando justamente dessa liderança mais horizontal, né? Que justamente dialoga mais com esse propósito das religiões, dialoga também com essa questão, né, da psicologia, de você procurar se entender, você procurar ver os seus pontos fortes, comunicar, mas de maneira igual, né? Você não olhar de cima para baixo para as pessoas, mas sim olhar as pessoas como se elas fossem todas iguais, e realmente a gente tem, né? Todas as pessoas são iguais, e exatamente, todas têm opiniões contrárias, mas que são complementares. Eu acredito muito nessa questão de opostos complementares, né? E aí a gente entra também com algumas outras. Eu acredito, não sei se você acredita, mas eu acredito muito em medicina chinesa. Minha mãe estudou, a minha mãe é acupunturista, né? E ela estudou medicina chinesa e eu passei a estudar mais medicina chinesa para entender mais sobre marketing, entende? Porque geralmente a gente tem pessoas que são mais yin, pessoas que são mais yang. Geralmente o yang é aquele que é mais ativo, né? Que faz, acontece. São aqueles líderes mais, digamos assim, ativos. E é uma pessoa mais yin, é aquela mais passiva, mais intuitiva. Então, eu acho que isso se aplica muito, né? Se aplica muito à psicologia e dialoga com certeza com a teologia, né? É um tipo de crença, e essas crenças ajudam muito a gente a tomar uma decisão. E a gente entra até nas tomadas de decisão, né? Geralmente tem as tomadas de decisões que são mais intuitivas, outras são mais racionais. Mas para você tomar essa decisão, você precisa se conhecer acima de tudo. Sou uma pessoa mais intuitiva, eu gosto, por exemplo, de fazer aquelas reuniões no intervalo para saber melhor a opinião das pessoas. Eu ajo de forma mais racional, já busco mais dados, estatística. Então, esse yin yang, né, esse equilíbrio entre razão e emoção é muito importante mesmo. Você me lembrou uma frase que eu gosto muito do Sérgio Cortella. O Sérgio Cortella comenta que ele tem um amigo que, quando ele faz todos os seus livros, ele manda. Ele manda, não é amigo, ele tem um inimigo, que ele diz. E ele manda para essa pessoa. E aí essa pessoa vai lá e critica, e quando tem que elogiar, elogia, mas... E aí ele disse uma vez para ele, falou assim, olha, tu não ouse morrer antes de mim. Porque no momento que você morrer, eu vou perder qualidade. Por quê? Porque quando essa pessoa critica algo dele, ele volta, analisa, vê se essa pessoa tem razão, se tem, ele melhora, se não tem, ele consolida o conhecimento dele. E quando essa pessoa elogia, ele, beleza. Então, é exatamente isso. Nós precisamos conviver com a adversidade. A gente precisa viver com pessoas diferentes. Quando a gente começa a viver com pessoas iguais a gente não cresce, não se desenvolve, né? E aí é muito interessante porque essa é a grande prática do ser humano. O ser humano não nasceu para ser sozinho. E aí, quando a gente diz assim, mas eu trabalho home office, eu adoro trabalhar em home office. Sim, mas você não gosta de encontrar com seu amigo? Você não gosta de encontrar na família? Porque essa convivência vai gerar em você uma capacidade de ouvir aquilo que tu não gosta, vai levar você a uma capacidade de escutar um não. O que a gente, às vezes, hoje tem de problema?
né? Muitos, eu tenho muitas amigas psicólogas e atuam especificamente com crianças, e elas colocam que os grandes problemas é que as crianças estão indo para dentro dos consultórios porque os pais não deram limites, não ouviram não. E aí você diz, uma criança que não sabe ouvir não, que adulto será? Será aquele que, na hora que você der um não, vai simplesmente bater a porta, ou vai ser que tipo de ser humano? Então, isso é necessário. A gente precisa viver visões diferentes, né? Quando a gente conversa, eu escuto o que você fala, você escuta o que eu falo, você absorve o que tem a ver, ou o que você acha que acompanha o teu pensamento e descarta aquilo que não te interessa. E é assim. O problema é que a gente, às vezes, né, não quer ouvir o outro, a gente não está gerando possibilidades. Por isso, mais uma vez, eu te parabenizo pelo canal que você tem. Por quê? Porque você está levando para as pessoas a oportunidade de conhecer pessoas no mundo inteiro que fazem coisas diferentes, de forma diferente. E aí você vai ver esse tímido, você vai ver aquele tímido que se deu bem, você vai ver aquele todo agitadinho que se deu mal, você vai ver o agitadinho que se deu bem, você vai ver o tímido que se deu mal. Então, tu vai ver de tudo dentro de uma profissão ou de um segmento que você escolher. Então, gente, aproveitem essa oportunidade. Na minha época não tinha. Né? Você criou um projeto que está dando oportunidades a muitas pessoas. Então, que as pessoas possam realmente valorizar isso. Parar para olhar, será que uma hora, eu não tenho tempo para perder uma hora? Será que você não pode perder uma hora para ouvir uma entrevista, para tomar melhor decisão da sua vida de carreira, que você vai investir um valor muito grande, tempo muito grande? Então, às vezes, a gente inverte um pouco os valores, né? E por isso que eu parabenizo o teu trabalho mais uma vez. Obrigada mesmo pelos elogios. Só posso dizer que eu aprendi muito com todos os profissionais, como eu estou aprendendo muito com você, muito, muito mesmo. Você é uma mulher inspiradora. E eu também cresci muito com esse projeto. Quando eu comecei esse projeto também, eu pensei assim, eu tenho que exercitar a minha capacidade de saber levar não. Porque muitas vezes você fala, não, eu sou muito tranquila, eu sei receber não, eu aceito opiniões contrárias, mas e na prática? Você vai lidar bem com isso? Então, muitas pessoas aceitaram o meu convite, mas houve pessoas que... Teve gente que visualizou e não respondeu, teve gente que falou, não, Larissa, não me interessa, não gostei muito do objetivo do projeto. Às vezes a pessoa nem chegou a olhar. E aí eu comecei a pensar, poxa, que legal, porque é o que eu falo, gente, eu até comento, quando eu começo a divulgar as entrevistas, eu falo, por favor, não elogie somente. Não elogie, eu penso que nem o Cortella, sabe? Não elogie, a gente aprende com a contra-argumentação. Eu quero que vocês me deem feedback. Se vocês criticam, eu quero mais é que critiquem mesmo, porque eu vou ver no que eu estou errando, no que eu posso melhorar, entende? Eu vou ver que, por exemplo, eu tenho que desenvolver minha própria personalidade dentro daquela entrevista, né? Dentro daquele projeto. Eu vou me conhecer melhor. E, sem dúvida, ter contato com profissionais de áreas completamente distintas, não ficar só naquela bolha, vou conversar só com o publicitário. Tá, mas por mais que eles sejam indivíduos diferentes, todos nós atuamos na mesma área, entende? A gente já está acostumado com um determinado linguajar, a gente já está acostumado com um estilo, né? Uma forma de trabalhar. Muitos publicitários trabalham com pessoas jurídicas, porque é característica da nossa profissão. Mas quando eu entro em contato, por exemplo, com uma pessoa que é bem mais velha, que tem muita experiência, que trabalha em regime CLT, que é da área de exatas, eu aprendo com aquela pessoa e aquela pessoa aprende comigo, entende? Isso aí. Eu não fico dentro da minha bolha. Eu costumo dizer que esse canal aqui é como se fosse uma etnografia, né? Porque eu mergulho no contexto das pessoas. Quando eu falei para você, né, que eu tinha assessorado as pessoas do rap, eu assessorei, eu falei, gente, eu não conheço nada de rap, mas eu preciso aprender sobre isso, porque além de ser um gênero musical altamente mercadológico, são pessoas que têm, né, visões diferentes da minha. Eu preciso entender mais sobre. E eles, às vezes me contestavam, não, desse jeito. E eu até tive que adaptar, por vezes, o meu dress code, né, a forma de falar. E isso é muito bom, porque você sai com uma bagagem cultural, uma bagagem pessoal, uma bagagem profissional
muito grande, né? Quando eu fiz também, quando eu quase trabalhei com uma ONG lá da África, eu também tive contato com culturas diferentes, além de ter aprimorado meu inglês, né? Eu tive contato também com culturas diferentes, eu tive a oportunidade de lidar com marketing social, que é uma coisa que eu adoro, que aí eu me identifico com você também, que você é totalmente voltada para o social, para o propósito de ajudar o outro. Então, é isso, né? Eu costumo dizer que o conhecimento é melhor quando ele é compartilhado, né? E também, realmente, baseado na E quanto mais a comunicação. gente compartilha, mais a gente aprende. Isso. Né? A gente não Mais esgota. ainda. Isso que é interessante, porque quando a gente bota para fora, algo entra novo. Cada vez que eu boto algo para fora, espaço eu dou para entrar outra coisa. E esse é um processo legal. Ai, gente, olha, eu tô amando, tô amando. Eu também. Vai ter que dividir esse vídeo em 2 para poder dar parte 1, parte 2. E assistam, hein, gente? Tá muito bom esse vídeo aqui. E, inclusive, Ilane, para partir para a última pergunta, que a gente já está na última pergunta, passou tão rápido que eu realmente não percebi que a gente ia passar para a última pergunta. Eu tenho muita curiosidade, né, em relação à presença da mulher na área de liderança. A gente sabe, eu já passei, assim, pela pouca experiência que eu tenho, por machismo, né, na área de gestão de negócio, em publicidade mesmo. Você muitas vezes se depara com man interrupting, mansplaining, gaslighting. E aí eu queria saber alguma coisa de você. Como é que é para você ser mulher atuante na área de liderança e gestão de negócios? Como é que foi a sua experiência? Você sofreu na sua trajetória? Como é que você deu a volta por cima? Como você lidou com isso? Então, eu acho excelente pergunta, porque é uma área que eu amo de paixão, né? Falar de liderança e falar de mulher. Então, eu quando entrei para o mercado de trabalho, eu tomei uma decisão de falar que eu queria ser referência aonde eu estava. Quando eu entrei no mercado de trabalho, meu primeiro emprego foi com 18 anos. E eu entrei na faculdade com 17. E eu falava assim, eu quero ser referência. Para isso, eu olhava as pessoas e falava assim, eu não tenho diferença delas. E aí errei algumas vezes, porque se eu tivesse que bater na mesa, eu batia mesmo. Eu não tive medo. Tive assédio? Sofri, mas eu falava o seguinte, olha só, não é minha parada, não é o que eu quero. Me respeita, tá legal? Entendeu? Vai me respeitar assim? Não vai? A gente vai partir para a briga, a gente vai brigar. Por quê? Porque eu entendia naquela época que eu tinha que ter a voz tanto quanto igual. Mas eu sempre fui muito feminina, eu sempre fui muito doce, eu sempre fui muito risonha. E eu escutava muitas vezes isso, né? Por eu ser risonha, doce, é como se eu fosse fácil. E eu achava super mega engraçado, porque na hora que a pessoa achava que ia chegar porque eu era fácil, levava uma bordoada, né? Porque não tinha o que ele achava que ia encontrar. Bom, fui galgando a minha vida. Eu vou te dizer, os homens não me assustaram tanto quanto as mulheres. O que eu quero explicar? Porque na hora que que era superior ou que vinha ter uma graça e eu me posicionava, muitas vezes essa pessoa pedia desculpas, eu tentava mais uma ou duas e depois parava. Agora, o pior era eu enfrentar isso com a própria mulher, que olhava para mim enquanto jovem e falava, se ela alcançou isso, porque ela é bonitinha. Isso era mais doloroso para mim, porque eu olhava a mulher e falava, gente, será que ela não sofre o que eu sofro? E será que ela não quer ser tão profissional quanto eu sou e achar porque eu alcancei foi por outros méritos, não de trabalho? E aí isso me irritava muito em relação às mulheres. Mas, ao mesmo tempo, eu entendia que elas não tinham a força que eu tinha. Então, quando eu fui crescendo, trabalhando, eu também fui vendo que não era mais necessário bater na mesa, que era apenas a minha posição, a minha postura, colocava as pessoas no lugar delas. E foi. Graças a Deus, sobrevivi tranquilamente. Quando eu chego já no adulto, que a gente fala da liderança em si, existe sim ainda equipes que olham a mulher como líder e muitas vezes eles não querem ou ele não quer
escutar da mulher ou ser comandado, direcionado para uma mulher. E aí, nesse momento, o que a gente vai aprendendo é a própria visão da liderança, olha para essa pessoa e tenta desenvolver nela aquilo que ela tem de melhor. Esgotou e ela não muda, troca a pessoa. Não adianta desgastes, porque você vai desgastar. É aquela questão seguinte, quando a pessoa quer ser mudada, você favorece a mudança. O líder, ele tem que olhar para o outro, achar o que ele tem de melhor e desenvolver. Mas ele também tem que ser sábio o suficiente para olhar e ver que já foi tudo que podia ser feito. Na hora que você toma a decisão de falar, olha, não dá mais, sai, troca. Não deixa se tornar uma laranja podre dentro do saco de laranja. Então, aí que está. Às vezes as pessoas olham a mulher e acham assim, mas ela é boazinha, ela vai enrolar. Não, nós somos tanto quanto competentes. Nós temos... E a gente ainda tem visões diferentes, nós ainda lideramos melhores que os homens. Por quê? Porque nós temos muito mais compreensão. Nós vivemos a dificuldade de muitas vezes estar liderando fora e sendo líder dentro de casa, cuidando de família inteiras. Nós temos filhos, nós temos uma perspicácia, a gente tem essa sabe, o instinto feminino, ele existe. Então, a gente, enquanto resultado, quer ver uma coisa? Só para você... Existe um livro que fala, mulheres lideram melhores que homens. E cada vez eu vou olhando e é real. Por quê? Porque nós temos muitos atributos que nos ajudam a trabalhar. O que acontece às vezes é que às vezes a mulher ela vem de uma estrutura familiar que meio que fecha o bico dela. E ela, quando vai para o mercado, às vezes ela ainda precisa dessa orientação. E por isso aí às vezes entra o meu trabalho, de mostrar o que ela, qual a liderança dela, como ela tem que ser. Porque, na verdade, quando você olha, e a gente falou isso já no início, numa parte da nossa conversa, a equipe ela é composta de pessoas diferentes. Eu vou atuar com cada um do jeito que cada um é também. Então, se eu olho para a Larissa e sei que eu posso conversar com a Larissa algumas coisas, e eu olho para o outro do lado e essa pessoa, eu sei que ela vai reverter, não vai entender, eu não vou conversar com ela. Isso está errado? Não, gente. A gente hoje está exatamente isso, olhando o ser humano. Então, não é fácil. Eu vou te dizer que em alguns momentos a gente se depara com profissionais que querem realmente testar a tua capacidade enquanto mulher. Porém, é possível a gente conduzir isso com a nossa sabedoria. Eu sempre disse que eu nunca quis, eu sempre gostei de ser mulher, e sempre gostei de ser feminina, sempre gostei de ser doce, e vou continuar até o resto da minha vida. Ser generosa. Mas na hora que eu tenho que falar no tom que só desse jeito essa pessoa vai ouvir, eu também não tenho medo. Porque se é só assim que ela vai ouvir, ela vai ouvir. Então, a gente hoje tem muito mais flexibilidade. Mas, em contrapartida, nós estamos vivendo um momento de violência extrema em relação à mulher. Nós estamos vivendo hoje um absurdo do ataque de violência dentro de casa, na rua. As pessoas estão olhando para a mulher, achando que ele pode fazer o que ele quer. Fisicamente, nós somos mais frágeis, sim. Fisicamente, nós não vamos competir com o homem. E burrice se essa mulher achar isso. Vou te dizer, aqui na Ilha do Governador tem uma motorista de ônibus, eu agora não posso nem falar o nome eu esqueci qual se é da Ideal ou não, mas eu não lembro agora, mas ela anda num batom, num rouge, numa postura feminina, na frente de um ônibus, que muita gente pode dizer que aquilo ali é de homem, mas ela não perdeu quem ela é. E é isso. Quando a gente olha a violência, a gente tem que falar de violência, a gente tem que mostrar para as mulheres o que é a violência psicológica, a violência física, sim. A violência física é a mais fácil de ser identificada, porque ela deixou a marca. Mas a moral, a patrimonial, a violência psicológica, essas são tristes, essas causam danos irreversíveis às vezes. Muito mais do que, às vezes, aquela da física. Porém, a gente tem visto aí um aumento das mortes acontecendo.
Então, o que eu digo é, mulheres, vamos unir quem somos nós. Não olha para aquela mulher que alcançou aquele posto e olha para ela dizendo que ela só alcançou porque ela é mulher, porque ela saiu com alguém. Não, olhe para ela e diga, se ela chegou naquele posto, eu posso chegar. Agora, eu quero pagar o preço, que é trabalhar, estudar, correr atrás, porque ela fez isso, então, se você quiser fazer, você vai ser tão de sucesso, ou você vai alcançar aquilo que você quer. Então, às vezes, o que mais me incomoda é a forma que as outras mulheres olham. Por isso que eu acho muito legal a gente conhecer a palavra sororidade, que é aquela mulher que a gente vai falar assim, vamos, sabe, abraçar e vamos sentir a mesma dor e vamos continuar lutando contra a violência. Violência contra a mulher, violência contra aquele que não tem a mesma condição que a gente. Vamos tentar resgatar o ser humano que nós somos. Eu acho que a gente está muito voltado a usar exemplos aonde o cara que está dando o exemplo acha que é dono do mundo. Não é. Nós temos, sim, aquilo que você falou num determinado momento, sermos humildes. Nós temos que ter autoestima. Quanto mais autoestima eu tenho, mais eu reconheço que o outro ele pode ser igual, ele é igual a mim, e que eu tenho que me colocar menor que ele, porque eu só cresço dessa forma, principalmente quanto mulher. Fácil não é, mas a gente consegue manter a nossa identidade. Então, eu continuo. De vez em quando é necessário, eu já peguei turma de estar dando... e aí você vem aprendendo, aí você fala até muito bem do marketing pessoal. Às vezes você está lá de costa, dando aula, tu escuta a gracinha do menino na sala. Aí eu simplesmente viro e falo, e qual é o foco que vocês querem dar? De aula? Ou querem bater papo para entender por que vocês estão deixando de ver o que tem que ver dentro da aula? E aí a gente encara isso de uma maneira muito natural. Se eu entender que eu faço parte dessa informação que é necessária, eu vou conseguir conduzir. Agora, o que a gente não pode é simplesmente deixar que a violência, a falta de respeito, aquela condição de olhar o estereótipo e tomar as suas decisões prevaleça sobre a nossa vida. Então, que a gente possa se unir quando vê uma mulher, mesmo que ela esteja de mini saia, sendo atacada por um homem, que nós mulheres possamos ir lá defender ela. E depois deixar ela seguir a vida dela. O que a gente não pode é achar que por ela estar de mini saia, ela mereceu algum tipo de violência. E isso, muitas vezes, as mulheres ainda precisam desenvolver, que é o amor, a sororidade, sabe, o respeito à outra, e principalmente olhar a outra e dizer, se ela pode, eu também posso, e se unir dessa força. Eu faço, na parte do meu estudo da mestrado, tem uma área que a gente diz que a mulher é muito fácil de buscar cursos, de buscar, né? Então, isso a gente está fazendo, levando mulheres a se reconhecer, a conhecer técnicas, né? Olhando muito isso. E aí a gente, às vezes, vê isso num patamar um pouco melhor social, mas a gente tem que estar com isso em todos os âmbitos sociais, todas as classes sociais do mundo. E aí, quando você estava falando sobre essa união de mulheres, né? Eu já lembrei das vezes em que, eu sou que nem você, assim, né? Eu gosto de manter a minha feminilidade. Eu não acho que eu precise, por exemplo, botar um terninho, prender o cabelo, para ter respeito das pessoas que estão no lugar. Mas, inconscientemente, eu já me peguei fazendo isso às vezes. Falei, poxa, será que, por exemplo, eu vou para uma reunião, será que eu posso colocar o meu batom? Será que eu posso deixar o meu cabelo solto? Porque se eu estiver fazendo isso, eu vou estar exacerbando o meu lado feminino. E, consequentemente, aqueles homens não vão me escutar. Depois eu parei para pensar, falei, não vou fazer isso. Eu não preciso me esconder, né? Eu posso muito bem mostrar a minha capacidade, porque o que vale não é o que você está vestindo. Vale a sua mente, vale o seu intelecto, é a sua capacidade. Quando você conseguir enxergar a mulher, aquela mulher que é muito capaz, porque ela é empreendedora, porque ela é publicitária, porque ela é médica, porque ela pertence a várias profissões e ela se respeita, né? No seguinte sentido, ela valoriza, né, o seu intelecto, ela tem a autoestima. E, assim, isso é que é importante, né? Mas, infelizmente, muitas mulheres no mercado de trabalho, a gente vê isso muito no ambiente empresarial, né?
elas procuram se esconder, né? Eu já até conversei com uma menina que ela é dona de uma marca de sapatos sustentáveis. E ela já até deu uma reportagem falando, poxa, para eu poder ser escutada por homens, eu já me peguei usando roupas sociais, procurei me esconder, só usar calça comprida. E eu pensei assim, poxa, por que a gente ainda tem que manter isso, né? Em pleno século XXI, a gente tem que manter essa postura, né? E aí eu pensei, justamente por conta dessa não receptividade que muitas vezes os homens têm, foi o que você falou, muitas vezes as mulheres têm, muitas vezes as mulheres são mais machistas do que os homens, né? Ficam julgando o talento de outras mulheres. Ah, a mulher conseguiu chegar a um determinado patamar, ela não foi pelo talento, não. Acho que ela tem algum contato, foi pelo network. O homem não, o homem é muito capaz, já ele é o herói, né? Então a gente tem que parar realmente com esse pensamento, principalmente as mulheres têm que se unir mais, né? Elas têm que colocar umas às outras para cima. Por isso que eu quero entrevistar cada vez mais mulheres aqui no canal, dar mais voz para as mulheres. E o que é interessante a gente só deixar destacado, que isso não inibe a gente ser quem a gente é e se arrumar conforme o ambiente pede. Né? A gente falou, não, claro, eu não vou para uma festa do Oscar de roupa de praia. Então, é claro que a gente tem que ter essa consciência, mas isso é aquilo que você falou, não vai deixar de ser você. Então, Alane, eu tenho o perfil de me arrumar. Então, as pessoas me veem desse jeito, eu tenho perfil. De vez em quando eu mudo um pouco e vou passar um novo estilo, é aquele estilo. Se isso é verdadeiro, né, eu tenho que continuar. Agora, é claro, eu vou botar uma roupa mais assim ou mais assado dentro do ambiente mesmo. Então, o que eu quero dizer? Às vezes, será que para você ir para trabalhar, aonde você trabalha, que você sobe escada, desce escada, você está mais segura trabalhando de calça ou de saia? É de calça. E aí é a consciência que a gente tem que ter. Ninguém está aqui dizendo que, não, eu tenho que ser do jeito que eu sou e acabou. Não, a gente vai ser dentro daquele ambiente. Eu preciso. Por que às vezes eu me arrumo para uma festa? Porque é uma festa. Por que eu não me arrumo para andar na praia? Porque andar na praia. É a mesma coisa no trabalho. Então, ter essa consciência é muito importante. Não é a roupa que vai dar respeito. Não é a roupa que vai estabelecer quem você é. Mas você vai usar a roupa de acordo com o ambiente que você vive e do jeito que você é. Então, você vai ver Lani de terninho? Sim, em alguns momentos, adoro usar terno. Hoje eu já não uso tanto quanto eu usava no passado. Sim, né? Sim. Mas eu lembro que eu passei uma época que até o bolo do meu aniversário, dado para os meus funcionários, era aquele bolo, tinha um biscuit, uma menina de biscuit, cabelinho aqui, de calça 3/4, né? Que fica faltando 4 dedinhos aqui embaixo. Eu só usava aquelas calças de tecido, né? E com blusa social, ao ponto das pessoas reconhecerem esse estilo e colocar um biscuit para me dar de presente em cima de um bolo. Então, assim, era a Lani. Mas a Lani usava isso porque queria impactar? Não, era porque era a forma de verdade de escolha. Era a forma que a Lani vestia. Então, é muito interessante a gente ter isso, essa percepção, e principalmente quando a gente fala isso. Eu conheço uma menina que ela é engenheira civil e andava de salto. Só que ela botava aquele salto mais quadrado para não afundar no meio da terra. Só que ela sempre andou de salto. Ela falou, eu não vou deixar de andar de salto porque eu sou engenheira. E agora sempre andou de calça comprida, bonita e salto. Aí, às vezes as pessoas falam, mas tu vai andar? Gente, eu sempre andei. Só que ela teve que adaptar um pouco o salto, porque o salto bico fininho, o salto ponto fino, né? Ele afundava. Então, ela botou ele quadrado. Ótimo, manteve o perfil dela. Exatamente, né? Uma coisa é você se expressar através das roupas, né? E outra coisa é você se esconder, né? Vou usar determinada roupa para parecer mais com um homem e ser mais respeitada. Tem coisas realmente que a gente cria essa confusão, né? Muita gente ainda cria essa confusão. Que realmente, né, tem a ver, inclusive, com o que a gente vai agora, pegando um gancho, que já terminamos aqui a nossa entrevista, de marketing pessoal. Porque a gente estava falando de dress code, também tem a ver com marketing pessoal, tem a ver com moda.
Não é sobre moda que a gente vai falar na semana que vem, mas a gente vai falar sobre a importância do marketing pessoal dentro da carreira. Ou seja, como você desenvolver as suas soft skills, suas hard skills dentro da carreira, na escolha de uma carreira, como você vai aperfeiçoar as suas habilidades, como você vai ser mais você e, consequentemente, escolher a carreira certa. Sempre buscando essa questão da autenticidade. Não é a gente pegar e montar um personagem. Eu vou montar um personagem para agradar ao mercado. Não, é você ser você mesmo e, consequentemente, atrair, ir atrás de uma carreira que combine com o seu perfil. Então, esse vai ser o nosso projeto a partir de semana que vem, que é dia 1º de abril. Exatamente. Não é mentira não, hein, galera? Não, gente, não é verdade. Pelo amor de Deus, não vão achar. Eu tô anunciando aqui, vai chegar 1º de abril, o pessoal vai falar assim, ai, é mentira. Então, não, é verdade. E vai ser uma live maravilhosa que a gente vai ter às 4h30. E dentro desse conceito é exatamente isso, porque nós não temos mais aquele conceito de dizer você veste a roupa do profissional quando chega no trabalho, tira a roupa do profissional quando sai. Você é uma única pessoa. E essa única pessoa é que tem que ser trabalhada para estar em qualquer ambiente que ele desejar e escolher, principalmente profissional. Com certeza, é isso mesmo. Então, Lani, já te aluguei muito, tomei muito seu tempo, mas eu queria dizer que você é incrível, você é uma professora maravilhosa, deu muitos insights, tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas que vão assistir esse canal, sejam pessoas que estão começando na profissão, sejam pessoas que já são mais maduras. Então, muito obrigada mesmo por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. E pelo fato até de você ser uma pessoa muito desenvolta, com muita coisa para compartilhar, você anuncia aqui que você é a minha primeira parceria do canal. Eu estou muito feliz. Valeu, obrigada, gente. Olha, eu amei. Sou fanzoca do teu canal. Acho que as pessoas precisam acompanhar, sim, porque são pessoas diferentes contando suas profissões. E espero aí que a sua estrada seja alta, grande, que você possa cada vez mais se desenvolver, conduzindo também as pessoas e que as pessoas possam deixar esses feedback. E eu tive o privilégio, então, de a gente começar essa parceria aí da importância do marketing pessoal na carreira, que a gente vai começar com lives falando desse assunto, desenvolvendo esse assunto. E, mais uma vez, obrigada. Obrigada por esse espaço, obrigada por falar de mim, obrigada por eu poder mostrar um pouquinho de quem eu sou para quem quiser conhecer. Eu agradeço. Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal da Lani também, é Lani Menezes, e também tem o canal do Ilha Notícias, tá bom? Se inscrevam no canal, curtam os vídeos, ativem o sininho para receberem as notificações e comentem também, tá, gente? Para engajar mais. E acompanhem o Instagram. Isso, acompanhem o Instagram também. @lanimenezes.br. Exatamente. E concomitantemente também se inscrevam no meu canal, curtam, né, os vídeos e comentem, porque tem muita gente que chega, começa a assistir ao vídeo, mas não coloca um comentário, gente, por favor. Critiquem, opinem, porque eu quero que esse espaço seja o mais democrático possível, tá bom? Um beijo, Lani, muito obrigada. Beijo. Um beijo, pessoal. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Tchau.